Boa noite! E hoje vamos falar de maternidade, embaladas por essa música Trem Bala, da Ana Vilela, uma versão para o Dia das Mães, para as mamães. E pelo que eu me tornei, só tenho a te agradecer. Você me segurou. Sejam muito bem-vindas. Em seguida eu já inicio essa live, esperando o pessoal chegar. A Carlinha chegando, Kátia, a Clá já chegou também, já te chamo, Clá. E a Kellen Lemos, oi Kellen, sua linda. Eu tenho uma musiquinha aqui de Dia das Mães, já que a gente vai falar de maternidade, né, esse papel tão desafiador. Uma musiquinha aqui para embalar, para as mães não pirarem na pandemia. Muito bem. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar de mães enlouquecidas na pandemia. E para isso, nós convidamos para participar dessa maratona de lives que nós estamos fazendo do detox emocional, né? Um dos papéis das mulheres, né, é para muitas a maternidade, é ser mães. E tem sido um desafio aí a pandemia para nós mamães aí que estamos em home office e ainda tem esse desafio de trabalhar e estar ajudando os filhos, enfim. E aí quem é mãe sabe dos desafios que estão sendo aí esta pandemia. Então, para conversar com a gente aí, para nos dar algumas dicas, né, gurias? O que a gente faz para não pirar na pandemia? A gente convidou a Clarissa Romero, que eu já vou chamar ela aqui para a live. Ela é pedagoga. Ela está fazendo um trabalho muito bacana na internet, no perfil dela do Instagram, compartilhando várias dicas, ajudando a mulherada a lidar melhor com seus pequenos em casa. Então, vai ser muito bacana esta live e eu já vou chamar ela aqui para entrar. Tá aqui ela. Os tambores. Recebam com muitos coraçõezinhos aí a Clarissa que está entrando. E, gente, manda um aviãozinho aí para aquela tua amiga que é mãe e que tá pirando na quarentena. Chama ela pra live, tá, Clarissa? Oi, Clá! Oi, Evi, vou ajeitar aqui a câmera. Boa noite, gente. Eu ainda não carregou a tua imagem, aí eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Será? Aqui eu tô aparecendo, tô te vendo e tô me vendo. Então deve ser a minha. A minha consertaram hoje, na verdade. Ela estava com problema e consertaram hoje. Vamos perguntar pra galera. Pessoal, vocês estão me vendo aí? Todo mundo consegue ver a Clá? Quem consegue ver nós duas, dá só um joinha aí. Coloca coraçõezinhos. Manda essa live para as tuas amigas. Não dá para ver a Clá. Clá, eu vou fazer assim, ó. Eu vou desconectar, tá? E tu sai da live e entra de novo, que daí eu logo que aí tu aceita, tu envia o convite, tá? Tá bom. Então é isso, gente. Hoje a gente vai falar de maternidade em meio à pandemia, crianças em casa, home office, os desafios não são poucos. E se a gente está sofrendo com tudo isso, pode ter certeza que os nossos pequenos também estão sofrendo e está todo mundo muito confuso, né? Ainda a gente que ainda consegue buscar uma explicação lógica para a pandemia, que é um vírus. Imagina para os pequenos que não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. É um bichinho que está aí, que todo mundo tem que usar máscara e eles não podem mais ir brincar no parquinho, eles não podem mais fazer o que eles querem.
Imagina isso na cabeça deles, né? Não é fácil, gente, não é fácil. Então, os pequenos também precisam de uma atenção para que a gente conviva melhor com eles, né? Então a gente também tem que se preparar melhor. Por isso que a Clara tem umas dicas muito bacanas para trazer de como a gente pode se preparar melhor enquanto mães, enquanto pais também. Eu sei que tem meninos aqui também nos assistindo, enquanto mães, para a gente fazer o nosso melhor para amenizar o impacto dessa pandemia, né? Muito boa noite, eu vi que a Fernanda... Oi, amada. Entrei de novo, só que dessa vez nem para mim mais a minha imagem aparece. Vou te fechar e vou convidar de novo. Não, mas olha, mas nem que eu fique a noite inteira aqui, eu dou um jeito de fazer a Clá aparecer nessa live, que eu tô curiosa. Na verdade, eu já sei muitas coisas que ela vai compartilhar aqui. A gente fez uma reunião de alinhamento, então por isso que eu tô super empolgada, porque eu sei que essa live vai ajudar muita gente. Não deu. Oi, Evi, tô aqui. Oi? Tô aqui, mas tô com a imagem pretinha. Tá, tu tá perto do molden? Tu me ouve? Saiu. Vou tentar mais uma vez. É que é muita gente fazendo live essa hora, né? Por isso que assim, ó, gratidão para cada pessoa que está aqui na live com a gente, que eu sei que vocês teriam assim, ó, muitas opções aí de lives para estar assistindo agora, e vocês escolheram estar aqui conosco. Então, ó, nosso muito obrigado, porque tem muito conteúdo bacana sendo distribuído de forma gratuita aí nessas lives, né? Eu acompanho algumas, eu acho super bacana. Então, acho que vale a pena você ficar aqui com a gente, mesmo que a gente demore um pouquinho da entrada da Clá, porque vai ser bem legal. A gente preparou um conteúdo bem legal. Clá, se tu tá me ouvindo, eu te enviei o convite aí, vê se tu tá recebendo. Alice, Fernanda, Cristina... Sejam todas bem-vindas. Quem mais? Maria, gurias, sejam todas muito bem-vindas. A gente está aqui tentando... Deu certo! Ai, meu Deus do céu! Deu certo! Deu certo! Não vão nos derrubar! Não, derrubar não! Aqui tem mulher... Vou só organizar, porque eu tirei o celular do lugar, botei o celular no lugar, tirei o 3G, botei o 3G... Vou posicionar de novo aqui. Coisas da internet. Tu tá me enxergando bem? Aqui. Tô. Porque assim, tem muita gente também fazendo live ao mesmo tempo, né? Isso já dá uma congestionada aí. E aí, por isso, também agradecendo muito aqui a nossa audiência, porque eles teriam outras opções e escolheram estar aqui conosco. Então, ó, obrigada. E é por isso que a gente vai te dar dicas valiosíssimas para valer o teu tempo aqui nessa live com a Clá. Eu já vou pedir para ela se apresentar. E fiquem até o final, porque no final eu convenci a minha filha a participar da live comigo. E vai ser bem legal a interação dela aqui. Acho que vocês vão gostar, tá bom? Então, Clá, te apresenta e já sai contando como é que surgiu isso de começar a compartilhar aí e ajudar outras mães enlouquecidas na pandemia. Então, conta para nós aí, Flá. Então, gurias, boa noite. Enfim, consegui chegar. Estou muito feliz que deu tudo certo. Bem-vindas às gurias que já me conhecem, que vem entrando. Tem bastante amiga minha já presente por aqui. Minha irmã acabou de entrar. Bem-vindas. Eu sou a Clarissa Romero. Sou mãe, pedagoga, especialista em educação também, e sou uma mãe, assim como outra, nessa pandemia, buscando da melhor forma atender os meus filhos.
logo no início, assim, da pandemia, lá em março, quando a gente precisou ficar em casa e as crianças não frequentarem mais a escola, eu e o meu esposo montamos para já, assim, para ontem, um cronograma para que a gente pudesse se organizar enquanto família para atender tudo que a gente precisava atender, porque o nosso trabalho veio para casa também, né? A gente não veio fazer férias em casa. E também para atender as crianças de uma maneira minimamente suficiente, para que eles não sentissem tanto o impacto de não estar indo para a escola, porque os meus filhos vão para a escola, eu trabalho 40 horas, a minha jornada de trabalho é bem grande, então vão cedinho, voltam de tarde, e a gente sabia que eles poderiam estranhar. Então a gente fez inicialmente um cronograma assim, de rotina para eles, e eles amaram, curtiram. E eu dividi desde o primeiro dia esse planejamento com as gurias que me seguem, né? Então, dividi, dei dicas, mostrei como eu estava montando, mostrei as atividades que a gente escolheu, o que a gente priorizou, qual era o grande objetivo de ter uma rotina. E isso foi tendo um impacto muito grande, né? A ponto das pessoas, uma mãe indicar para outra e indicar para outra, e as mães da escolinha das crianças começaram a se vincular mais comigo, porque nós estávamos todas no mesmo barco, né? Querendo atender essas crianças da melhor forma e buscando solução para isso, né? E então, esse meu Instagram, que é muito pessoal, hoje ele é público, aberto, né? Mas ele era inicialmente muito familiar, assim, né? Como eu acredito que a maioria das pessoas que está aqui também nos assistindo. E, de repente, ele se tornou público justamente para ajudar mais essas mães. E aconteceu que eu comecei a receber muitas demandas no direct, aqui nas mensagenzinhas. E muitas amigas também no WhatsApp me mandavam muitas mensagens pedindo ajuda desde alimentação, que é algo que não é da minha capacitação, por exemplo, mas porque eu fazia para os meus filhos, e os meus filhos comem de tudo, até coisas bem pedagógicas, sabe? Rotinas de desenvolvimento infantil, preocupações que elas observavam que na escola acontecia e em casa elas precisavam promover. Então, começou a tomar uma proporção maior. E dentro disso, é claro, eu comecei a pegar gosto por ajudar essas mães e acabei criando, quarta-feira, uma live semanal, onde eu falo toda quarta-feira sobre algum tema específico. Muitos dos temas foram sugeridos pelas gurias que me seguem. E eu procuro trazer também alguns especialistas, quando eu não me acho, assim, não me sinto completamente capaz de trazer o conteúdo, ou eu sinto que eu posso trazer mais do que eu sei. E aí acabou que virou um centro, assim, de grande encontro materno. Toda quarta-feira, às 18 horas, a gente se encontra, conversa. As gurias, inclusive, muitas estão aqui, porque a gente acaba criando esse núcleo, assim, muito próximo, embora distante, cada uma na sua casa, muito, assim, de dar-se a mão, de se ajudar, de colocar em atividade nessa maternidade. Ó, Raquel, beijo na Ceci. Coisa boa. E como é que foi para ti, assim? Tu começou a fazer essas tarefas e deu tudo certo de cara, assim? Ou como é que foi? Então, deu certo, eu não posso dizer que deu errado. Porque a gente tinha uma motivação muito grande, a gente fez dinâmicas com balões, a gente preencheu muito o tempo das crianças e nós nos centramos muito em atendê-los. E acabou que a gente começou a ficar surtado, e daí eu achei o tema da live muito pertinente, porque a gente começou a ficar girando em círculos, assim, tipo, atendia muito bem as crianças, mas começou a deixar para trás a rotina de organização da casa, começou a deixar para trás alguns compromissos de trabalho, não faltando de enviar, planejamento, enfim, mas porque a gente sabia que a gente poderia dividir melhor o tempo e desempenhar melhor os nossos papéis em todas essas funções, que não são poucas, né? Então a gente teve uma parada, uma conversa, eu e meu esposo, e as crianças estavam nos mostrando isso no comportamento, né? Eles estavam muito mais agressivos, muito mais inquietos, estressados. Tu via que a qualquer coisa eles faziam uma birra, um grito. E claro que, gerenciando um lugar, e a gente que é adulto, precisa se colocar naquela posição, né, Evi, de responsável pela orquestra, né? Então, se as crianças estavam nos dando esses sinais, a gente precisava, em alguma medida, fazer diferente para eles responderem diferente. Foi então que a gente sentou, eu e ele, assim, e conversou. Eu já falei isso em algumas lives que eu já fiz. A gente conversou, assim, que
a gente não podia mais tratar os nossos filhos como aqueles alunos do 6º ano. Que para quem é professor, como nós, eu e meu marido, nós somos professores, a gente dá aula para alunos pré-adolescentes, que é aquela fase que eles estão se descobrindo o corpo, descobrindo como as coisas funcionam. E a gente, quando termina o ano, da graça a Deus, terminou, eles vão para o próximo professor, próxima etapa, porque é uma etapa bem difícil de gerenciamento. E a gente olhou para a nossa dificuldade em casa e parou tudo. Não, a gente não pode tratar eles como os alunos do 6º ano, que a gente vai ficar... Em algum momento a gente vai se desvincular. Pelo contrário, a gente quer essas crianças, quanto mais próximas de nós, melhor, e com uma saúde mental ok, porque o jeito que a gente já estava gerenciando também não estava sendo saudável, nem para mim, nem para o meu marido, e muito menos para as crianças. E a gente colocou o pé no freio, pegou aquela rotina inicial, reorganizou toda ela, trouxe mais momentos de ócio e de tempo livre para as crianças nos trazerem mais informações, porque a gente tem muito conhecimento de que nos brincar livre é que eles nos informam mais do que quando a gente faz uma proposta de direcionamento pedagógico, né? E ali começou a virar a chave, tá? E a gente começou a mudar o nosso comportamento de relacionamento com os nossos filhos. Que então a gente se sentia como um bombeiro apagando o incêndio. E a gente começou a trabalhar na parte preventiva. Então a gente começou, antes deles começarem com uma birra ou com uma gritaria ou com algo que pudesse pegar fogo a casa, a gente já fazia um combate com outro comportamento. Ou a gente distraía eles com outra situação, ou a gente já começava a conversar sabendo que iria vir, porque a gente sente, a gente que é mãe e pai e tá em casa com as crianças, a gente sente quando vai pegar fogo, né? E a gente começou então a agir, não esperar pegar fogo, mas começar a agir preventivamente. E aos poucos as coisas foram diminuindo bastante, a chegar a ponto de a gente passar um dia inteiro sem gritar, sem se estressar, organizando o tempo de alimentação, organizando o tempo de brincar e ninguém sendo prejudicado. E esse é o nosso maior ganho nesse período de pandemia e é o que as gurias que me acompanham mais me perguntam, assim, tipo, Clá, e agora? Que passo eu dou agora? O que tu tá lendo? Quem é que e as perguntas chegam em todos os aspectos, sabe, Ebe? Para que a gente, de fato, possa trazer essa tranquilidade. As crianças aqui são crianças como qualquer outra. Mas a diferença está que o nosso manejo mudou. E mudando o manejo... Era isso que eu ia ressaltar agora. E já vou dar o link daí para o foco que eu vou, a partir te perguntar. Então, a questão foi assim... Eles estavam muito agitados e aí vocês mudaram as estratégias, vocês mudaram algumas coisas na rotina e eles mudaram o comportamento. A gente sempre fala isso na programação neurolinguística, no coaching, que quando a gente muda as nossas ações, a gente muda as reações das pessoas, né? E isso, evidentemente, funciona para filhos também, né? Mas isso funciona para a vida, no teu trabalho, nos teus relacionamentos pessoais, né, os teus relacionamentos familiares. Quando está uma situação que está muito, né, que está tensa, que não está legal, que não está bacana, se você mudar o seu comportamento, as suas estratégias, muda a reação das outras pessoas, não tenha dúvida. Isso vai acontecer. A gente sentiu na pele. A questão não tem como prever qual vai ser a reação, se ela necessariamente vai ser positiva ou não. Mas se o teu foco é melhorar aquela situação, muito provavelmente tu vai ter ações para que melhore aquela situação e isso consequentemente vem. Porque quando a gente muda as ações, a gente muda as nossas reações. Perfeito. E foi isso que aconteceu. Não foi instantâneo, né? Porque isso eu faço questão de demarcar. É uma construção, né? Os nossos filhos vieram da escola, tiveram que se readaptar com rotinas de dentro de casa, tiveram que enxergar em mim e no Marcelo como mediadores das aprendizagens, que até então eram designadas para as profs. Não que a gente não fosse responsável, a gente é muito responsável pelo processo de ensino-aprendizagem deles também, mas a gente sentiu que eles perceberam que eles não tinham mais a referência da prof. E quando eles... estão mudando de comportamento, assim como nós adultos levamos tempo para entender e mudar o comportamento, eles também levaram. E
E hoje a gente tem uma construção de muitos meses. E é isso que a gente vem também testemunhar, sabe? Tipo, estamos vivendo isso porque a gente não parou em nenhum momento de acreditar que isso seria possível. E isso a gente colhe frutos agora de uma decisão que a gente tomou há alguns meses atrás. Que talvez se a gente não tivesse tomado essa decisão e tivesse continuado vivendo do jeito que a gente estava vivendo, muito provavelmente hoje o cenário não seria esse, né? Uhum. Claro, tu sabe que tem uma coisa que eu gostaria que tu falasse um pouco mais, que é algo que a gente conversou e eu concordo plenamente, que é sobre essa autorresponsabilidade, né? Eu vi aqui, a mudança Sim. começa por mim, a Mariana já colocou, né? De o quanto realmente as mães assumirem a responsabilidade pelo comportamento do filho. Ah, mas meu filho hoje está... Não, hoje está um capeta. Ai, hoje está tinhoso. Aí vai vários apelidos assim, né? Tudo denegrindo, inclusive, a criança, né? E aí, porque não sei o quê, porque eu já fiz de tudo, porque eu não tenho mais paciência, porque não sei o quê, porque eu boto de castigo, e aí nada adianta, ele só piora. E aí eu vejo reclamando muito do outro. Aí reclama do marido, que não ajuda, aí reclama da criança, e aí reclama. Onde está a autorresponsabilidade, Clara, na tua opinião, no meio de tudo isso? Na verdade, né, Evi, a autorresponsabilidade, essa chamada, essa tomada de consciência é materna e paterna, né? E isso precisa ficar muito claro. Às vezes, a gente tem filhos como os meus, eu vou usar o meu exemplo, porque é o que eu vivo, que passam muito tempo na escola e vêm no fim da tarde para mim, e que eu divido a responsabilidade. Eu sou o responsável e a escola é corresponsável comigo. No momento que eu tô sozinha nesse jogo, que é estar em casa, e por mais que a escola mande atividade, mande tarefa, mande dinâmicas, sou eu a pessoa responsável por promover esse ambiente sadio para que eles se sintam, de fato, sadios nesse lugar, né? Então, não, inclusive, fazer isso de uma forma lúdica e divertida para que as tarefas não sejam algo ruim, algo, né, difícil de fazer. Puxa, eu queria estar brincando, mas eu tenho aqui que ficar fazendo as tarefas, os trabalhinhos da escola, né? Então, exato. Mais uma coisa que a mãe também tem que, a mãe, ou o pai, ou os dois, assumir essa responsabilidade. Eu falo sempre mãe, porque como aqui o Instituto Mulher, geralmente são as mulheres que nos prestigiam, então eu vou falando sempre mais para a mulher. Mas de forma alguma a gente está aqui tirando a responsabilidade do pai nesse trabalho, tá? Claro, não, de jeito nenhum, né? Mas acontece essa questão da tua responsabilidade, assim, de tomada de consciência, sabe? E então, eu e o Marcelo, naturalmente, por sermos professor e trabalharmos com desenvolvimento infantil, a gente já tem um pouco mais de manejo e onde buscar esse conhecimento. Então, foi onde a gente foi atrás, assim, a gente se colocou como plenamente responsável por esse processo. Nós nos colocamos inteiramente e nos debruçamos sobre isso para que a gente pudesse promover, de fato, um ambiente sadio. Então, nós puxamos a responsabilidade para a gente. A gente, é claro que a gente procura ajuda, a gente se alimenta de muitos canais que podem, sim, trazer para a gente informações que vão somar na nossa prática, que aqui é uma prática materna e pedagógica, né? Mas que vão somar, sim, para que a gente possa, de fato, ter um bom relacionamento com os nossos filhos. Porque o que a gente constrói com eles nesse período de infância é o que, de fato, a gente quer levar adiante. A gente está fazendo aqui um investimento enorme, né? A Cecília Elau entrou na nossa live aqui, que prazer. Gurias, eu estou muito feliz pela presença de vocês, mas a Cecília, ela usa um termo. Cecília, se tu estiver aqui, tu me dá um oi. Ainda, né? Porque ela tem vários compromissos também nesse horário. Mas ela usa um termo muito legal que se chama empreendimento emocional. E criar os nossos filhos é o maior empreendimento emocional que nós podemos ter. Nós podemos ter um excelente relacionamento com o nosso parceiro de vida. A gente pode ter um excelente relacionamento com os nossos colegas de trabalho. Mas o maior empreendimento emocional
está na criação dos nossos filhos. E daí essa pausa e essa parada, essa tomada de consciência, ela é muito importante. Então, quando eu falo assim de puxar a responsabilidade para nós, de fato a gente puxou. E a gente foi atrás de conhecimento. Eu conheci a Cecília nessa pandemia. Eu conheci outras pessoas que têm um perfil muito semelhante ao dela, que buscam maternar, né? Trabalhar com parentalidade de uma forma através da disciplina positiva, que era algo que eu já tinha estudado, mas não colocava em prática, porque não é tão simples assim, né? A gente lê num livro e colocar em prática. E esse tempo está sendo muito, 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 muito bom para nós, enquanto família, no sentido de conseguirmos colocar em prática tudo aquilo que a gente gostaria, né? De criar com os nossos filhos, de fato, uma relação que a gente possa ter ela assim saudável, que não seja uma relação de medo, que não seja uma relação de autoritarismo, que não seja uma relação de coação. Então, a gente hoje tem uma relação com os nossos filhos pautada em algumas teorias, sim, mas muito afetivas, assim, né? E é o que a gente quer construir com eles. A gente quer, de fato, que os nossos filhos cresçam, abram as asas, possam voar, mas possam ter na gente também uma boa companhia quando quiserem voltar. E é diferente quando a gente é criado com o medo e quando a gente é criado num ambiente favorável para que a gente possa conseguir se expressar, conseguir falar sobre as nossas emoções, conseguir ser acolhido quando a gente está chorando, né? E não ser tolhido em nenhum momento, né? Tu sabe que agora eu vou dar a dica 2 e depois tu segue na dica 3, tá? Então, a dica 2, gurias, que a gente trouxe aqui para vocês é como usar o coaching na educação dos filhos. Eu educo a minha filha desde os 5 anos, foi quando eu entrei para o autoconhecimento, né? Ela já tinha 5 anos, e desde lá eu digo que o coaching, a PNL principalmente, é um estilo de vida para mim, né? Uma filosofia de vida. Então, eu uso isso na minha vida e uso isso na educação da minha filha. Então, a dica que eu tenho para vocês usarem é fazer perguntas para o seu filho. Fazer perguntas mesmo que você saiba a resposta. Mas a resposta tem que vir dele. Ele tem que formular, ele tem que entender a pergunta, ele tem que formular a resposta e ele tem que se dar conta. E aí ele consegue se dar conta. Tem um exemplo, até eu já fiz um vídeo para o YouTube falando sobre isso, quando a Maria Clara tinha 6 anos. Ela estava com uma mochila, ela pegava por uma alça só, né? E aquela alça já estava descosturando ali, ia arrebentar. E eu, replicando os modelos que eu aprendi com os meus pais, só olhava para ela e dizia assim, Maria Clara, já te falei, guria, tem que pegar a mochila pelas 2 alças, vai arrebentar. O que acontecia? Entrava por aqui e saía por ali. Ela, dali um pouquinho, ela já estava de novo pegando a mochila por uma alça só e eu lá gritando de novo. Ô Maria Clara, eu já não te falei que não sei o que, pega pelas 2 alças porque vai arrebentar essa mochila. Aí lá pela 3ª eu me dei conta, opa, tá na hora de ter uma conversa coaching com a minha filha. E aí chamei ela, botei ela sentadinha no sofá, peguei a mochila, botei do lado e perguntei, filha, o que está acontecendo aqui com a alça da mochila? Daí ela disse assim, tá arrebentando. E por que está arrebentando? É porque eu pego por uma alça só. E o que vai acontecer se tu continuar pegando por uma alça só? Vai arrebentar. E o que vai acontecer se arrebentar? Ela parou assim, olhou. Tu não vai me dar outra? Pois é. E é verdade, eu não vou te dar outra. Então, o que tu acha que tu pode fazer para que essa mochila não arrebente? Ela pensou, fez uma cara de quem teve a maior ideia do mundo e me disse assim, já sei, mãe, eu posso pegar pelas 2 alças, que daí não vai arrebentar. Nessa hora, a mãe tem que fazer cara de paisagem, né? Porque a vontade que eu tinha era dizer assim, pelo amor de Deus, quantas vezes eu falei isso. Mas realmente a criança não ouviu, entende? Entra pelo ouvido e sai pelo outro, ela não tinha tomado consciência. Tanto que quando ela teve a ideia de pegar, deu para ver que era genuíno, porque como se ela tivesse tido a melhor ideia do mundo, sabe? E aí eu, cara de paisagem, filha,
Que boa ideia! Eu acho que se tu pegar pelas duas alças, não vai arrebentar. Vamos combinar assim, então? Vamos. Ah, então tá. Bate aqui, então. Fechado. Pronto. Eu nunca mais Simples assim. precisei pedir para ela pegar pelas duas alças. Então, a gente fazer perguntas, né, para instigar, para que ele preste atenção no seu comportamento. Isso serve para escovar os dentes, isso serve para qualquer comportamento. Como é que tu tá escovando teus dentes? Como é que tu escovou aquele dente lá de trás, assim? Será que ele tá bem limpinho ou ele tá lá pedindo para que seja escovadinho de novo? Então, vai fazendo perguntas para que ele se dê conta, será que eu escovei aquele dente lá de trás? Entende? Ele vem para o momento presente, presta atenção naquilo e ele traz a solução, a criança traz a solução, né? Então, E fazer normalmente, né, Evi? Normalmente quando eles fazem essa parada e pensam e chegam numa resposta, eles conseguem fixar essa informação. Diferente de ter falado, tu já tinha falado 10, 15, 30 vezes. Mas quando ela falou com as palavras dela, com o pensamento dela, ela fixou esse conhecimento e daí ela não desaprendeu, né? E isso é muito, muito, muito importante que a gente diga, porque as crianças, elas vão sim nos trazer algumas informações quando a gente estiver com uma escuta ativa. E aí também está o nosso papel enquanto pai e mãe, né? De fazer a escuta ativa. A gente não está ali só para fazer a vigilância de uma rotina ou dar segmento de atividade. Então agora tu vai almoçar, depois tu vai escovar os dentes, e agora tu vai pegar um jogo e tu vai guardar o jogo, agora tu vai fazer um lanche. Esse não é o nosso papel. Esse é um dos, mas ele não é o único. A gente está aqui para que a gente possa também escutá-los e com essa escuta ativa ajudá-los a se desenvolverem, né? Então, ter eles na nossa vida é um desafio, né? Não é... Por isso que não tem uma receita, por isso que eles não vêm com um manual, porque é algo que a gente vai construir, é uma relação que se constrói no dia a dia. E essa linguagem a gente pode perceber. Às vezes as crianças têm um costume de gritar, porque talvez essa é a única comunicação que eles saibam fazer. Eles só escutam grito, eles não vão parar de gritar. Eles acham que essa é a comunicação. Né? E daí o diálogo vai vir quando alguém sentar e dialogar. Enquanto ninguém senta e dialoga, não existe diálogo, né? Show, Clá. Vamos para a dica 3, tá? O que tu aconselha? Eu sei que tu dá bastante dicas para as mulheres lá no teu perfil sobre isso, né? Mas tem alguma dica e primeiro falar talvez da importância da rotina, né, na pandemia para as crianças, e se tu tem alguma dica para dar para as pessoas, para as mamães e papais que estão nos ouvindo aqui? Então, eu penso, tá? Eu penso isso com base concreta, tá? Com teoria, não penso da minha cabeça só. Da minha cabeça penso que funciona, mas a teoria vem. E a rotina... Muitas pessoas acabam pegando essa palavra e interpretando ela como um cronograma. Algo ruim ou algo monótono. Todos os dias é a mesma coisa, engessado. Como, às vezes a gente usa, né? O casamento caiu na rotina. E a gente utiliza essa palavra rotina como algo pejorativo. E quando a gente fala de criança, a gente fala de rotina como um meio, um lugar onde a gente tem uma previsibilidade. E quando a gente fala de rotina para as crianças, e por isso que eu bato na tecla, eu sou a defensora da rotina, a gente fala de rotina para que a criança possa ter segurança, porque rotina, ela traz estabilidade, a rotina traz essa previsibilidade, a criança não tem ansiedade quando ela tem rotina. As crianças têm ansiedade. Primeiro ponto, a gente pensa em como anda a rotina. A rotina, ela diminui muitas das emoções que ficam à flor da pele são diminuídas com rotina. Porque rotina traz... O que é a rotina, Clarissa? É colocar um horário e seguir o horário, 8 horas é o café da manhã, 9 horas... Não. Rotina é eles saberem o que vem depois e do depois e do depois. Então, a gente amanheceu, por exemplo, ontem, vou
vou mostrar para vocês a importância no dia a dia, tá? Nós temos um quadro de rotina que a gente constrói semanalmente com as crianças, eles dão as ideias das atividades fixas, que a gente agora já vive no momento de uma atividade fixa por dia e as outras a gente maneja como pais e filhos, né? Não como uma rotina de escolinha. Mas o que aconteceu ontem? Ontem eu precisei levar o João na pediatra, o Marcelo tinha reunião manhã e tarde, eu tinha a minha live às 18 horas e a Maria Clara ainda passou um período na avó. Se eu vivo um dia desse jeito, só botando eles no carro e levando eles para um lado para o outro, eles não entendem nada e eles acabam ficando ansiosos. O que aconteceu ontem de manhã? No café da manhã a gente conversou com eles. E é o que a gente faz todos os dias. Todos os dias de manhã a gente pondera. A gente vai fazer isso, depois aquilo, depois aquele outro. Nesse momento, enquanto a mamãe vai fazer isso, o papai vai fazer aquilo. E a gente dá a eles esse cronograma, essa rotina. A gente não precisa passar o dia inteiro insistindo ou quando a gente tem um compromisso, né, Evi? Vamos, bota essa calça, bota esse sapato, bota não sei o quê, porque a gente tá sempre parece que correndo atrás da máquina. Quando a gente comunica as ações para as crianças, eles começam a ser nossos colaboradores. Então, eles começam a colaborar na rotina, eles não fazem mais queda de braço, porque a gente já comunicou, a gente já falou do que vai acontecer, a gente já trouxe a estabilidade, eles não vão ser pegos de surpresa, porque às vezes as pessoas querem quebrar a rotina, tá? E daí acabam que pegam as crianças de surpresa e nem toda criança reage com felicidade com a surpresa que chega, né? Eu gosto de falar de um termo, tem um livro, tá? Que se chama assim, Rotina por Amor ou por Força. É um livro destinado à formação pedagógica para professores de educação infantil. E dentro desse livro, o autor traz uma frase que é brilhante, tá? Que diz assim, rotina é para uma criança como as paredes são para uma casa. Rotina é estrutura, rotina é planejamento, é alicerce. Nenhuma casa fica de pé sem parede. Bom, ela até pode ficar, mas ela vai ficar e tu vai ficar com medo de entrar nessa casa e morar, né? Então, rotina são as paredes, é aquilo que vai trazer segurança. E por isso a importância de falar de rotina e insistir nessa rotina. Não é rotina para cair na monotonia, porque cada dia pode ter uma rotina diferente. Mas a rotina no sentido de previsibilidade, de segurança. Né? E aqui fica para mim, de todas as que a gente vai falar, essa não pode ser esquecida. Rotina é base para qualquer construção de desenvolvimento infantil. Perfeito. Meninas que estão nos ouvindo aqui, se está fazendo sentir essa live, manda um aviãozinho, convida as amigas para participarem. Essa é a semana do detox emocional. Tem um desafio que está rolando num grupo do WhatsApp, tem um link na bio, é só clicar lá, participar do desafio do detox emocional. Semana que vem tem um webinar, teve essa semana de lives. Então, assim, é detox emocional para se liberar das energias negativas. Então, é um trabalho muito bacana que a gente está fazendo, trazendo essas convidadas maravilhosas para ajudar aí a gente a ter mais inteligência emocional para lidar com esses desafios, que é home office, é filhos em casa, como manter a calma, né? E aí, as dicas que foram dadas até agora, né? Que a primeira foi autorresponsabilidade, né? Assumir a responsabilidade de mudar. Se o cenário na tua casa hoje não tá bacana, o que você pode fazer para mudar, para ter resultados diferentes, né? Para ter resultado diferente só fazendo coisas diferentes, né? Então, quando a gente muda as nossas ações, a gente muda as reações. Então, a dica número 1, autorresponsabilidade para as mamães, de mudar o sistema, mudar a rotina, mudar o jeito que está conduzindo a casa. A segundo, né, tenha uma conversa coach com seus filhos, né, faça perguntas, deixem eles pensarem, eles acharem as respostas, porque eles vão se sentir, inclusive isso influencia na autoestima, na forma como eles vão conseguir resolver as coisas, porque eles aprendem a pensar. E a terceira é a importância da rotina para uma criança. E aí tu trouxe essa frase que eu achei sensacional, né? Que é
A rotina são as paredes, como as paredes das casas. É necessária, é o alicerce, é a estrutura. Como viver sem? E isso para a criança faz todo sentido, porque ela tem que saber o que vem depois, né? Então, olha aí, ó, 3 dicas fantásticas para ajudar as mães a não enlouquecerem na pandemia. Coisa boa. E eu costumo falar, né, Evi? Tem uma frase que é um jargão e eu até coloco ela no meu WhatsApp. Ela é a minha frasezinha ali quando tu procura o contato, sabe? Que é: ou você muda ou tudo se repete. E educação de filhos tem muita relação com isso. Ou tu muda aquela estrutura, ou vai se repetir. Porque quantas vezes a gente se pegou repetindo, como tu falou antes, né, da questão da mochila, falando como a minha mãe falava, né? Porque a gente vai recorrer àquilo que a gente tem como certeza, como história de vida. E por isso a importância de estarmos predispostos a fazermos diferente. E se a gente quer fazer diferente, a gente tem que mudar. A gente não vai conseguir fazer diferente se a gente manter as mesmas práticas. Eu conversei contigo, né? Antes, eu vejo os meus filhos fazendo tendo alguns comportamentos comigo que eu jamais teria com a minha mãe. E eu não tô falando de falta de respeito, não tô falando de eles batem em mim, eu não tô falando disso. Mas eu tô falando que eles têm a liberdade hoje de fazerem, de mostrarem comportamentos e emoções para mim que eu não tinha. E eu honro e valido muito a educação que os meus pais me deram. Eu não acho que eles fizeram menos, eu acho que eles fizeram tudo que eles podiam fazer. Eles fizeram o melhor que eles puderam. Exatamente. E eu penso que a educação que eles me deram, ele tem grande valia. E eu não menosprezo, e eu muitas vezes trago, sim, referências deles. Mas algumas coisas eu sei que pode ser diferente. E eu sei que quando os meus filhos, por exemplo, choram ou fazem birra, eles não estão fazendo para me provocar. Eles não estão fazendo para chamar a atenção do vizinho. Eles estão fazendo porque eles estão sentindo. E se eles estão sentindo, o que eu faço enquanto mãe? Né? Eu costumo falar, um posto de gasolina está vazando a gasolina. E eu vou ser quem? Eu vou ser a pessoa que taca o fósforo ou ajuda a enxugar? E esse o nosso papel, né? Quando o aluno, né, o filho, vem com essa demanda emocional, aí eu preciso agir com a minha calma. É a minha calma que tem que contagiar ele. Não é o estresse dele, somado ao meu estresse, vai dar problema. Né? Então, aí a importância da mãe ter inteligência emocional. Né? Então, assim, ó. Total. Mulherada, segue aqui no Detox da Inteligência Emocional. Semana que vem tem um webinar. Porque se tu tá sem a tua inteligência emocional para dar esse suporte pro teu filho, vem com a gente que a gente vai te ajudar bastante. Tu já participou de alguns, né, Clã? Já. Muito bom, muito bom. E sempre indico, né? Sempre indico. As gurias vêm entrando, muitas amigas. Oi, Carol. Que, de fato, assim, eu participei de ano passado, né, de uma formação com vocês pessoalmente, agora só virtualmente. E que foi, de fato, um divisor de águas, porque a gente começa a dar-se conta de muitas coisas que a gente vive no automático e não percebe que a gente tem o poder de mudar e de reconhecer. Bom, eu vivo essa emoção e o que eu faço com ela? Eu só vivo ela? Ou eu posso mudar isso comigo? E olhar para esse aspecto da inteligência emocional nos liberta enquanto mulheres também, né? Enquanto mães. Porque a gente acaba conhecendo uma versão nossa que a gente desconhecia e investindo nessa versão, porque a gente acaba se apaixonando mais ainda com a potencialidade que a gente acaba desenvolvendo, né? Tu mais que eu pode dizer, mas eu como me sinto me alimentando muito dos conteúdos de vocês também percebo isso, né? O quanto isso muda a nossa forma de pensar enquanto mulher, enquanto sujeito na sociedade, enquanto mãe que cria, né? Não, a gente tem histórias de mulheres transformadas, assim, depois que realmente desenvolver a sua inteligência emocional, porque se tu muda a tua inteligência, se tu aumenta o teu grau de inteligência emocional, tu melhora relacionamento com teus filhos, com o marido, com a família, no trabalho, porque inteligência emocional é toda a forma como a gente se relaciona, né? Então isso influencia com certeza, e os pequenos agradecem, viu, mamães? Se vocês quiserem investir em inteligência emocional, as mamães, os filhinhos vão agradecer.
Claro, se deixar eu e tu, a gente vai longe, porque a gente adora falar Sim. desse assunto, né? Mas eu ainda tenho que chamar a Maria Clara aqui para fazer a live comigo, né? Mas eu quero que tu encerre a tua participação dando uma dica, dando um recado para essa mulherada aí. Primeiro, eu quero te agradecer o convite. Fiquei extremamente lisonjeada. Muito feliz. Eu tô acostumada sempre a estar na parte de cima da live e hoje eu tô na parte de baixo. E esse lugar me deixa com as mãos suando, com frio na barriga, porque eu penso que em cima eu me sinto estável, embaixo eu me sinto instável. E estar nesse lugar também me faz ser melhor, porque eu desenvolvo algo que eu não tenho, né? Que não é de praxe a gente desenvolver. Eu quero te agradecer, então, por essa oportunidade de estar sendo melhor também, por estar participando contigo hoje. Quero dizer para as mães que estão aqui com a gente que, se elas puderem fazer um investimento, que esse investimento seja no maior empreendimento emocional delas, que seja na educação dos filhos. A gente vive numa sociedade minada de muitas coisas ruins e que a gente abre a boca para condenar, mas a gente acaba esquecendo que a gente tem uma ferramenta importantíssima, que é a educação das crianças em casa, que pode fazer diferença nesse exterior. Então, esse é o meu recado, assim, é investir nessa maternidade, olhar para esse lugar com afeto e com responsabilidade. Obrigada, Eve. Obrigada, gurias. Pode me derrubar à vontade. Nada. E eu vou ficar aqui para ver a Maria Clara não entrar. acabou, tá? É só a Clarissa que está se despedindo, mas a live ainda não acabou. Fiquem aqui com a gente. Clara, lindona, beijo, querida. Obrigadão. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Até, amada. Tchau, tchau. Agora, gente, eu vou convidar a Maria Clara Vargas, a minha filha, para participar da live comigo. No primeiro momento ela não queria participar, né? Mas eu disse, não, mas vamos ver, acho que vai ser legal. E aí está ela! Oi, filha! Oi, Tudo gente. bem? Boa tarde. Eu- Boa noite. Eu tô num quarto e ela tá em outro, né? A gente tá bem pertinho aqui. Mas vamos lá, Maria Clara Vargas. Me diga uma coisa. Deixa eu me A tua apresentar. mãe tem inteligência emocional? Como é que tu sabe que a tua mãe tem inteligência emocional? Por causa que eu vejo que ela tem muita paciência, que ela me ouve, que sempre que eu preciso eu vou falar com ela, porque eu sei que ela vai me entender, que ela vai me ouvir, e que sempre que eu tiver um problema, a gente vai achar uma solução juntas. Que legal essa tua mãe. Que bom. Tá, e quais as vantagens, então, de ter uma mãe com inteligência emocional? São essas coisas, né? Que é a paciência, ela compreender. E mesmo que às vezes ela não compreenda, ela tenta, sabe? E ela quer me ajudar. Eu sei que ela quer me ajudar. Então, sempre que eu tiver algum problema, alguma coisa, eu vou procurar ela, porque eu sei que ela tem os ouvidos, sabe? Ela tá aqui pra me ajudar e ela tem toda a paciência do mundo e eu sempre vou confiar nela e ela pode confiar em mim também pra conversar. E eu gosto muito de conversar com ela. Legal. Me diz assim, ó, teve algum momento assim que foi importante para ti, essa inteligência emocional? Teve algum momento que foi marcante assim que tu sentia assim, bah, como foi importante aqui a minha mãe ter me ouvido ou ter me acolhido? Teve alguma que tu lembra assim que para ti foi importante? Sim, teve dois momentos que foi muito importante. O primeiro, que acho que foi no início do ano passado, não me lembro direito. Mas foi que eu tava sofrendo bullying na escola. E eu liguei chorando pra minha mãe, liguei chorando pra ela. E ela veio correndo pra casa pra conversar comigo. E eu lembro que a primeira coisa que ela fez foi me abraçar e deixar eu chorar. Isso que é uma coisa muito importante, deixar as crianças, os filhos expressarem os sentimentos antes de falar, porque a gente precisa botar pra fora, desabafar, né?
Então, eu chorei tudo que eu precisava e depois eu expliquei para ela e juntas a gente arrumou uma solução para isso e deu tudo certo. Bom, essa foi a primeira, tem a segunda? Ah, é, a segunda. A segunda foi quando eu não tava bem da autoestima, sabe? Eu não tava gostando muito da minha aparência e também eu não estava muito me sentindo em casa aqui, que no momento eu estou morando por pouco tempo, eu tô morando aqui com a minha Dinda, daí com a minha mãe, com meus dois priminhos e eu, né? E eu tô dividindo o quarto com a minha prima. Então eu não tenho meu quarto e nem é minha casa, entende? Então eu não tava me sentindo. E quando eu eu percebi que eu precisava falar isso pra minha mãe, sabe? O que eu sentia sobre a minha aparência, sobre a casa. E quando eu falei aquilo, eu disse que eu queria fazer alguma coisa, principalmente no meu cabelo. Foi, assim, foi desse jeito que eu fiquei assim, né? Conversei com ela e deixou, fui lá no cabeleireiro e hoje tá assim, tô me achando linda e maravilhosa. E, e por causa disso também, por causa que eu contei pra ela, que a gente vai se mudar. Vai ser amanhã a nossa mudança, hoje é o nosso último dia. Passamos o dia inteiro fazendo um monte de coisa por causa da mudança. E eu tô muito feliz com isso. Eu sei, por causa dessas coisas, não só essas duas, mas de várias outras, que eu posso contar com a minha mãe, né? Porque eu sei que ela sempre vai me ajudar. Legal. E Maria Clara, se tu tivesse uma dica para dar para as mães que estão nos ouvindo, assim, quando tu vê outras mães se comportando, se tu faz um comparativo assim que as outras mães não têm inteligência emocional, ou, né, porque tu deve ter fazer um comparativo, né, para dizer que eu tenho paciência, porque talvez tu tenha visto que outras mães não tenham tanta paciência, né? E se tu pudesse dar uma dica para as mães que estão nos ouvindo agora, o que dica tu daria para essas mães? Como elas deveriam agir com seus filhos? Você ter uma relação boa com seu filho, sabe? Sempre que você puder, você conversa com ele, ter uma conversa saudável, vocês conversarem sobre o dia de vocês, conversarem como vocês estão se sentindo, ter uma boa relação, se divertirem, passarem um tempo juntos, sempre tá se entendendo, né? E que nem eu tava falando antes, que a minha mãe fez comigo, é quando a criança precisar, deixa ela desabafar, deixa ela chorar, deixa, sabe, ela expressar o que ela tem dentro dela. Então, a minha dica é que vocês dediquem um tempo pro filho de vocês, para vocês ficarem juntos, vocês entenderem os sentimentos um do outro, para terem uma boa relação um com o outro, né? E Que legal! tentar entender os sentimentos do filho, sempre ouvir, perguntar sobre. Paciência! E daí, tipo assim, Então tá. tá com muita raiva, tá com a cabeça explodindo. Só que antes de explodir, respira, te acalma. E depois tu conversa, tu explica, entende? É porque quando a gente está com raiva, a gente não consegue conversar e explicar, né? Inteligência emocional é isso, né? Perceber que perceber que a inteligência emocional é perceber o teu estado emocional. Se tu tá com raiva, tem que primeiro esperar se acalmar para depois ir conversar com o filho, para ele poder se expressar, porque se tu já chegar com raiva lá e gritando com o teu filho, muito provavelmente vai ser uma discussão que talvez não traga tanto benefícios para os dois, nem para a mãe, nem para o pai, nem para o filho, né? E também é muito bom ter essa relação com o filho, né? De confiança, porque daí o filho pode confiar mais em ti, ele pode ficar tranquilo em te contar as coisas, que eles podem se entender melhor. É verdade, é importante, né? Que bom, Maria Clara. Muito entendida aí de inteligência emocional, claro, né? Ficou ouvindo a mãe falar de inteligência emocional desde pequenininha, ela já conhece tudo. Eu realmente, quando ela tem alguma dificuldade, eu peço para ela falar. E antes dela falar, eu pergunto, chora. Quer chorar? Chora, chora, bota para fora.
e quando tu te sentir preparada, aí sim tu compartilha comigo. E ela adora isso, porque é uma forma de desabafar, porque aquela coisa de engole o choro, como a gente foi criada, né? A gente sabe que isso não faz bem para o nosso emocional, né? Então, a gente procura realmente ouvir uma outra, né? Ela também faz isso comigo, ela também me ouve, às vezes eu não estou bem, eu desabafo com ela é uma boa ouvinte também, tem paciência comigo, então a gente forma uma parceria boa aí, né, filha? Somos Então tá, muito obrigada, então, Maria Clara, por aceitar esse convite de estar aqui comigo nesta live. Pois E é. para vocês, meninas, que estão nos assistindo, amanhã tem, porque a semana inteira é maratona de lives do Detox Emocional, né? Amanhã tem live com a Sami e com o esposo dela, com o maridão. Eles vão falar sobre relacionamentos, vão falar da história deles. Gente, tá imperdível. Acho que vai ser incrível a live deles também, porque eles são muito queridos, né? Já fui várias vezes lá com a filha deles, a Bruninha. Eles são incríveis, são pessoas demais. Eu acho que vai ser bem legal. Acho que até eu. Aí, ó, até a Maria Clara vai assistir a live da Sami amanhã. Então, amanhã às 20 horas. E depois, semana que vem, entrem no grupo, meninas que estão nos assistindo. Na bio, tem um grupo do WhatsApp, é um grupo silencioso, é só a gente que posta lá, que a gente posta o link do webinar que vai ter semana que vem, do Detox Emocional, para um grupo fechado, onde a gente consegue aprofundar muito mais o conteúdo, onde a gente traz ferramentas. Então, para você que está aí querendo desenvolver a tua inteligência emocional, acompanha a live, te inscreve lá no grupo, que também está rolando um desafio no grupo do WhatsApp. Então, assim, é o detox emocional, é live, é desafio, é webinar. Então, já vem com a gente, clica no link da bio, te inscreve, que vai ser muito bacana a gente ir juntas nessa caminhada aí rumo ao desenvolvimento da nossa inteligência emocional, para a gente ter vidas mais felizes, filhos mais felizes e ficar todo mundo bem. Mais uma vez, obrigada para Clarissa Romero, que esteve aqui comigo, dando dicas valiosíssimas de como lidar com as crianças na pandemia. Quem não pegou no início vai ficar salvo aqui a live no IGTV. Vocês assistam depois, que ela arrasou, deu dicas maravilhosas. Então, obrigada, Maria Clara, mais uma vez. Beijo, galera, muito obrigada. Um forte abraço e até mais. Boa noite.